Nunca julgue o livro pela capa. É isso mesmo que você ouviu. Nunca julgue o livro pela capa. O que significa? Você precisa abrir o livro, ler a história que está no livro e, após finalizar toda a leitura do livro, você tire as suas próprias conclusões em relação àquilo que você absorveu. Quem nunca ouviu esta palavra que eu vou dizer? Ei, ele é um mau pagador. Ei, ele é um caloteiro. Ei, ela é uma veaca. Ei, ela compra e ela não paga. Quem nunca ouviu estas palavras? Eu vi ela no seu estabelecimento. Por acaso você não vendeu nada para ela, não? Vendi sim. Vixe, você não vai receber. Ei, eu vi ele no seu estabelecimento. Ele comprou alguma coisa aqui? Sim. Você não vai receber. Quem nunca ouviu uma história parecida com esta? Olá, Deus. Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus. Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Olá, família. Aqui quem está falando é o seu amigo, o Rocha. Estamos aqui para contar uma história, ou quem sabe um bate-papo, em relação a um assunto que todos nós estamos com o ouvido calejados de ouvir. Mas nós ouvimos, entra no ouvido e sai em outro. Você não para analisar o conteúdo dessas palavras que eu direcionei no começo desse vídeo. Mas a pergunta que não quer calar: toda criança, quando ela nasce, quando ela ainda está em formação, quando as regras da mulher atrasa, em outras palavras, ela começa a sentir um enjoo e ela vai com seu cônjuge, o seu marido, o seu namorado, o seu noivo, seja lá o ficante, e diz: estou sentindo algo diferente que está me acontecendo, como por exemplo, enjoo, os pés estão inchando, um pouco de tonteira. Será o que está acontecendo? E automaticamente a pessoa, em sua sã consciência, diz: vai na farmácia e compra-se, pois, um teste para a gente saber o que está acontecendo. Em outras palavras, aí vai o primeiro gasto, mesmo sem saber o que realmente está acontecendo. Qual é o gasto, Rocha? O gasto do teste de farmácia. E muitas das vezes, aquele teste, ele dá inconclusivo. E é preciso, mais uma vez, comprar mais um teste para você ter certeza. E tem vez que mesmo assim, você ainda diz: eu estou com dúvida. E aí é necessário fazer um exame de sangue para confirmar esta gestação, esta gravidez. O que significa? Significa que mesmo no primeiro dia de fecundação que está se formando aquela criança, ele já começa a gastar. Já começa a gastar. E quando realmente é confirmado, vai subindo-se mais um degrau. Qual é o degrau? O degrau do pré-natal. Se for fazer pelo SUS, tem gasto. Se for fazer particular, gasto maior ainda, mas não deixa de ter gasto. E durante o pré-natal, geralmente acontece o quê? A compra, gasto das roupinhas da criança,
do berçário da criança, de montar o quarto da criança, do cortinado da criança, de quem sabe fazer um chá de revelação ou fazer um chá de bebê para arrecadar presentes para aquela criança. Mas não deixa de ser gasto. Foca nisso aí. Foca nisso que é a chave da nossa conversa ou da nossa história de hoje. E assim passa-se 9 meses. Essa criança nasce e ela já nasce com mais gasto. É isso mesmo. Vem ali os medicamentos para passar naquela criança, no umbigo daquela criança, a fralda, o talco, a roupinha, os medicamentos. E essa criança vai crescendo, 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 torna-se já um cidadão existente e continua gasto, pagador de imposto e vivente aqui na nossa terra. Porém, existe algo que eu quero dividir com vocês aqui. Existe dívida e dívidas. Iremos falar de duas pessoas que deviam. Exatamente. Duas pessoas que deviam uma dívida. Ou seja, duas pessoas que tinham comprado algo que para você dever, isso significa que você precisa adquirir algo de alguma pessoa para que você possa ficar devendo. E aí está a segunda chave da história. Você vai entender o que é um bom pagador, o que é um mau pagador. E esta criança, quando nasceu, ela passou a fase de criança, ela passou-se a sua fase de adolescente, ela chegou-se a tua fase de jovem, e ali ela acabou conhecendo uma companheira, acabou casando com aquela companheira e começou a constituir uma família. Isso significa que, automaticamente, essa pessoa vai subir mais um degrau dos seus gastos. É isso mesmo, mais um degrau dos seus gastos, agora com a sua esposa. E a tua esposa também vai ter, com certeza, filhos. E aí você vai subir mais um degrau dos gastos, mais um degrau de responsabilidade, mais um degrau de compromisso, mais um degrau que você vai ter, que é a sua família. Mas tudo bem, casou, está bem empregado, tem-se a sua casa, tem-se a sua esposa, tem-se os seus filhos, compra-se em todas as lojas, principalmente no supermercado de seu José. É um cliente fiel no supermercado de seu José. Afinal, tudo que ele compra, ele paga. É isso mesmo. Seu José o recebe de braços abertos. Todas as vezes que ele chega para comprar, ali está o seu José com as suas mãos estendidas, dá um abraço e pergunta para o seu cliente: opa, seja bem-vindo, fique à vontade, o supermercado é todo seu. E assim, aquele cliente, ele vai, faz a sua compra, compra o que quiser, vai para o caixa e passa, mesmo que seja uma nota no caderno ou até mesmo numa promissória, ali o seu José nota-se aquela compra com melhor carinho e com melhor amor. E o cliente sai tudo satisfeito. Ou seja, é um cliente bom pagador, é um cliente que tem os seus compromissos em dia, é um cliente que não atrasa os seus compromissos. Então, ele recebe-se, pois, carinho, amor, atenção e compreensão, não só do seu José, dono do supermercado,
mas também de toda a sua família, de todos os seus familiares, de todos os seus colegas, de todos os seus amigos, de toda a sociedade. Afinal, essa pessoa é uma pessoa honesta. E o tempo vai se passando. E ali chega-se aquele cliente fiel e diz para o seu José: seu José, vim eu pagar aqui a compra do mês que eu fiz aqui no seu estabelecimento. E seu José oferece-lhe um café, dá um tapinha no seu ombro, pega-se o caderno, mostra-se a conta, ele paga a conta, eles se cumprimentam. E o seu José pergunta para ele: vai levar mais alguma coisa hoje? E ele diz: não, hoje não. Mais para frente a gente volta para poder comprar. Muito obrigado. E a amizade, a união, entre os dois, é uma união muito verídica e muito verdadeira. Mas aí, durante o decorrer do tempo, algumas coisas começam a acontecer. Como, por exemplo, ao chegar em casa, a sua esposa comunica-se, pois, para ele: olha, precisamos levar o nosso filho até o hospital. Ele não está passando nada bem. É isso mesmo que você ouviu. E eles entram ali no automóvel e vão em direção ao hospital. E quando eles chegam ali no hospital, eles têm um diagnóstico do médico que diz: esta criança vai precisar ficar internada durante um período de tempo, pois está passando um problema um pouco difícil e um pouco complicado. E vocês vão precisar gastar um pouco com esta criança. Se o hospital é um hospital particular, com certeza você sabe que a diária, ela não é barata. Os medicamentos não é barato. Mas mesmo assim, é um filho. E todo investimento para um filho, creio eu, ainda é pouco. E assim, esta criança internada ali no hospital começa a gerar gastos. E quando chega no final do mês, ele precisa pagar a conta ali na mercearia do seu José. E ele chega ali pela primeira vez e diz, pois, para o seu José: olha, seu José, este mês eu não poderei acertar toda a conta com o senhor. Eu só vou acertar a metade. Eu estou devendo o senhor R$2.000. Eu vou pagar para o senhor R$1.000 e vou deixar R$1.000 para poder pagar o mês que vem. Mas por ele ser um cliente fiel, um cliente verdadeiro, um cliente sincero, seu José simplesmente continua tratando ele com todo o amor e todo o carinho. Aperta a mão dele e diz: não tem problema, pode pegar o que você quiser, fique à vontade, afinal nós somos amigos, não precisa se preocupar. Esse supermercado é seu. Você continua sendo bem-vindo aqui neste local. E aí, aquela criança fica, pois, alguns dias ali, e ele sai daquele hospital e vai para casa. Afinal, ele já está curado. E o pai começa a ficar alegre, contente, porque não vai ter aquele gasto com o hospital. Ele abraça a sua esposa, abraça-se, pois, o seu filho e diz: nós vamos sair em uma viagem. Vamos passar 3 dias no litoral. Vamos curtir um pouco a vida e vamos agradecer porque o nosso filho está bem. E assim eles vão. A viagem abençoada. Eles ficam-se, pois, no melhor hotel. Com certeza absoluta, ele já foi lá e acertou-se, pois, com o seu José. E a vida segue-se em paz. Ele recebe o carinho do filho, sincero e honesto, recebe o carinho da esposa e vai tudo bem. Mas quando eles voltavam de lá para cá, infelizmente, aquele automóvel acabou acontecendo um pequeno acidente. É isso mesmo que você ouviu. Um pequeno acidente aconteceu naquele automóvel. E ele levou-se aquele carro até a oficina e chegando ali, eles disseram: olha, o conserto do carro vai ficar em R$5.200. É isso mesmo, R$5.200. E aí
ele chegou-se de viagem, teve aquele gasto ali naquela viagem, e ele diz: eu preciso do carro, eu não posso ficar sem esse carro. Esse carro aqui é como se fosse uma cadeira de roda para um deficiente. É com ele que eu desenvolvo a vida e é com ele que eu vou para o trabalho. E ele manda consertar-se, pois, aquele carro. E ele chega-se ali, o dia de fazer a compra, ele vai até a mercearia, o supermercado do seu José, e o seu José recebe ele com o melhor carinho e amor e diz: pode entrar, meu querido, fique à vontade, o que você precisar, até o supermercado inteiro você pode levar, fique à vontade. E ali ele compra-se, pois, aquela compra, o primeiro, segundo, terceiro, quarto carrinho, e leva para a sua casa, e a felicidade continua-se reinando ali no seu lar, porque não falta nada, os compromissos dele está todo em dia, e assim ele ficou-se, pois, com a dívida no valor de R$2.000 na mercearia do seu José. E ele prossegue-se, pois, em direção ao seu trabalho. E infelizmente, por uma mera coincidência, mais uma vez o seu carro quebra. É isso mesmo que vocês ouviram aí do outro lado. O carro dele quebrou mais uma vez. E o conserto ficou em R$3.340. R$3.340. E aí ele manda o carro para a oficina para consertar. E ele chega-se, pois, no final do mês e vai se sentar na mesa juntamente com a tua esposa para poder somar as contas. E ele viu que o valor não bateu. Ou seja, estamos falando sobre dois tipos de dívida, dois tipos de cliente, para você não julgar o livro pela capa. Presta atenção. E aí ele chega-se, pois, para o seu José, dono daquela mercearia, e diz: olha, seu José, infelizmente eu vou poder dar para o senhor esse mês apenas, de novo, a metade deste valor, porque eu estou passando por um aperto. O senhor acredita que meu carro quebrou novamente? E o seu José diz: não tem problema nenhum, fique à vontade, pode pegar o que você precisa aqui no nosso mercado. E assim ele ficou-se, pois, devendo o seu José uma dívida no valor de R$2.000. Tudo bem, foi para casa, levou a sua compra ali para casa e as coisas começam a fluir. E ele vai em direção ao seu trabalho. Quando ele chega lá no seu trabalho, ele sente que o clima está um pouco diferente. As pessoas andam um pouco tristes. E ele pergunta-se, pois, para o gerente, o que está acontecendo ali na empresa. E o gerente diz para ele: olha, converse com o encarregado, que ele tem algo para poder te falar. Ele vai até o encarregado daquela empresa. O encarregado daquela empresa vira para ele e diz assim: olha, parece que está tendo alguns cortes aqui na empresa. Estão mandando algumas pessoas embora. Afinal, as vendas aqui da empresa caíram demais. É isso mesmo. E infelizmente estão demitindo algumas pessoas. E ele diz: vixe, será que o meu nome está na lista? Ele diz: não sei, dá uma olhadinha ali no quadro. Eles colocaram ali no quadro o nome das pessoas que irão ser demitidas. E para surpresa dele, quando ele olha ali, lá está o seu nome. Exatamente, lá está o nome dele para ser demitido junto com aqueles outros funcionários. E ele vai, procura o gerente, basta saber o que aconteceu. Diz: olha, eu não posso ser demitido, eu tenho compromisso, eu tenho família, tenho esposa, tenho filho, tenho dívida para poder pagar. E o gerente diz: olha, mas a culpa não é nossa. Infelizmente, nós fizemos uma seleção e o seu nome foi incluso no meio. Quem sabe, futuramente você volta. Exatamente isso. E assim, ele assina-se, pois, a papelada. E ali ele sai cabisbaixo, muito triste. Muito triste. Afinal, ele está preocupado. Ele tem responsabilidade. Ele tem família para poder cuidar. E ele chega-se, pois, ali na sua casa. Abre o seu portão. E quando ele abre aquele portão, quem recebe ele com o melhor carinho e com o melhor amor? Exatamente, o seu filho. E o seu filho diz: papai, o Senhor é meu herói. Papai, o Senhor é meu super-herói. Papai, eu te amo muito, sabia? Papai, o Senhor demorou um pouco hoje, papai. Eu não vi a hora e o momento de ter o Senhor entrando por essas portas. Exatamente, amor verdadeiro, amor sincero, amor fiel de um filho para o pai.
mas a sua esposa também o recebe. Mas ela já recebe um pouco diferente. Antigamente, quando as coisas estavam indo de vento e popa, ela recebia ele na porta exatamente com um beijo e com um abraço. Mas devido à dificuldade que está surgindo no meio da família, infelizmente, aquele amor um pouco esfriou. Exatamente isso. É por isso que o pastor, o padre, o bispo, o reverendo, no momento em que vai fazer um casamento, ele diz: você promete ser fiel na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, em nome de Deus, enquanto viver? É por isso, porque não precisaria fazer essas perguntas, mas muitas pessoas só estão felizes com o outro no momento que o outro está bem. É isso mesmo que você está ouvindo. No momento que tem churrasco, no momento que tem viagens, no momento que tem festa, no momento que tem conquista, no momento que tem roupa nova, no momento que tem lazer, aí sim, é tanto tapa no ombro, é tanto amigo que aparece entre aspas, é tanto colega, a casa só fica cheia de parentes. Você passa na rua, as pessoas gritam: olha lá fulano, olha ele é o cara, ei, meus parabéns, ei, você brilha, ei, você é lindo e você é linda. Porque você nunca precisou de ninguém, você nunca dependeu de ninguém, mas no momento em que a dificuldade começa a chegar, a dificuldade começa a reinar, muitas pessoas somem. Os colegas vão tudo embora, os colegas vão tudo embora, até aqueles que diziam que era seu amigo, você descobre que afinal ele era apenas colega, ele nunca foi seu amigo, ele pega e vai embora junto com a turma, e você se sente que os cumprimentos na rua começam a diminuir, os cumprimentos na família começam a diminuir, os abraços começam a diminuir, os elogios começam a diminuir, e você sente que simplesmente é devido ao problema que você está passando e enfrentando, as pessoas estão querendo ou não te julgar por essa situação. Então, o cumprimento da sua esposa para com ele já é um cumprimento um pouco mais frio. Infelizmente. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ficar um bom período de tempo agora sem ter aquele perfume caro. Ela vai ficar um bom período de tempo sem ter aquela roupa de marca. Ela vai ficar um bom período de tempo sem fazer aquelas viagens que ela gosta de fazer. Ela vai ficar um bom período de tempo sem ter aquele almoço tão especial de domingo com toda a família que ela fazia todos os dias. E isso sem ela saber do que o esposo ainda vai conversar com ela. E o esposo entra ali para dentro, chama ela para conversar. E ela diz: pode conversar. E ele diz: não, eu não vou conversar na frente da criança. Vamos ali dentro do quarto. E quando chega ali dentro do quarto, ele começa a dizer para ela: olha, infelizmente, eu fui demitido ali da empresa. É isso mesmo que você ouviu. Ele esperava o quê? Um abraço. Ele esperava o quê? Um afeto. Ele esperava o quê? Um cumprimento, um elogio, como assim: ei, você é forte, você é guerreiro, você vai conseguir outro emprego, fique em paz, estamos juntos porque der e vier, não precisa se preocupar, você nunca deixou faltar nada aqui em casa, você é um homem direito, você é um homem honesto. Eram essas palavras que esse homem esperava ouvir no momento em que ele caiu ali dentro do quarto para falar para tua esposa que ele havia sido demitido da empresa. Mas quando a esposa, ela é uma esposa sábia, com certeza ela faz isso. Você é campeão, você é guerreiro, estamos juntos porque der e vier. Não se preocupe, vou preparar o seu banho, vou preparar um chá, vou preparar um café. Fique bem, fique em paz, nós vamos achar uma saída. Mas quando a esposa, infelizmente, não está com a sua massa fálica na cabeça formada, que simplesmente é uma pessoa que gosta apenas de bens materiais, antes dele terminar de falar aquelas palavras, ela deixa ele sozinho dentro do quarto, fecha a porta e sai. Automaticamente, ela está jogando ele, sim, infelizmente, numa depressão profunda. Se você olhar bem, aquele homem já começa a ficar ali pelo canto, se sentindo abandonado de tudo e de todos. Sim, ele levanta, sai do quarto e a mulher diz: olha, está faltando alguns mantimentos aqui em casa.
você precisa ir até o supermercado para comprar. E ele vai até o supermercado, mas ele vai agora um pouco triste. Afinal, ele está com a dívida lá no supermercado. E ele chega lá e o seu José atende ele com muito carinho e muito amor. E ele diz para o seu José: olha, seu José, infelizmente eu não vou poder acertar com o senhor agora, porque infelizmente eu fui demitido. É isso mesmo, o seu José estatala um olho e começa a falar: é mesmo, rapaz, o que aconteceu? E ele diz: não, houve-se uns cortes na empresa e infelizmente eu estava no meio e fui cortado e estou desempregado agora. Antes dele terminar de falar aquelas palavras, com certeza absoluta, o seu José já não está mais com pensamento nas palavras que ele está pronunciando. O seu José está com pensamento na dívida que ele tem na mercearia e vai se preocupar dizendo: será que ele vai me pagar? Será que ele veio me pagar? Será que ele pegou o salário lá, o último salário, e veio aqui no meu supermercado para me pagar? Sim, ele veio. Não, mas de repente ele abre a boca e diz: olha, seu José, eu sei que eu estou com a dívida com o senhor aqui e eu preciso, se pois, que o senhor me venda mais uma feira. É isso mesmo, mais uma feira. E aí o seu José coça a cabeça, pensa, analisa, mas olhando para o passado dele, o seu José diz: tudo bem, vai lá, pode pegar, você vai ficar devendo 2 compras aqui do mês. Só que no momento em que ele está pegando aquela compra, ele já se percebe-se que aquele cumprimento que aquele moço dava para ele, o dono do supermercado, o seu José, já mudou um pouco. Ou seja, ele ficou um pouco isolado lá dentro daquele supermercado, sozinho, fazendo aquelas compras ali. E ele olha para o seu José e o seu José olha para ele. Ele olha-se, pois, para o seu José e seu José olha-se, pois, para ele. E ele vai pegando e o pensamento voando. E ele passa ali no caixa e nem um café é oferecido para ele. Mas tudo bem, passou a compra e seu José diz: olha, você ficou me devendo aqui agora 5.000 reais. É isso mesmo, 5.000 reais. Ele pega-se, pois, aquela compra e vai-se em direção à sua casa. Enche, pois, o seu armário, senta no sofá e começa a ficar preocupado. O seu filhinho continua dizendo: papai, vamos brincar de bola? Papai, vamos brincar de bolinha? Papai, eu te amo. Papai, por que o senhor está triste? Muitas das vezes o filho, ele não deixa de ser filho, que na verdade o filho é o seu único parente. Você sabe muito bem disso, né? A sua esposa e a minha esposa é apenas companheira. E o tempo passa e as portas não se abrem. A situação começa a ficar difícil um pouco dentro de casa. A esposa, infelizmente, já não conversa mais com o marido. Apenas o filho fica no meio ali, dividindo aquele clima estranho que está dentro de casa. O marido não sabe mais o que fazer. Automaticamente, a depressão já está querendo abraçar ele. Aqueles que se diziam amigos, na verdade, nem colega não era. Por quê? Porque eles desaparecem. Aqueles parentes que só viviam dentro de casa, a casa cercada, lotada, aqueles que iam todo final de semana para poder comer o verdadeiro churrasco, para comer aquela feijoada, para comer aquele feijão tropeiro. Infelizmente, a mesa agora está vazia. O fundo do quintal, praticamente, só está o cachorrinho e o gato lá sentado. Exatamente isso. E a esposa lá num canto e o esposo num canto, juntamente com o seu filho. É um verdadeiro climão. É isso que acontece. Enquanto as coisas, muitas das vezes, estão bem, nós estamos cercados de amigos, e de familiares. Mas muitas das vezes, quando a gente começa a entrar em um processo de dificuldade, de problema, muitas pessoas desaparecem. É lógico que, com exceção de alguns parentes, tem alguns parentes que é fiel. Tem alguns parentes, sim, que está do seu lado. Tem alguns parentes que não te abandonam, seja no momento bom ou no momento ruim. Mas, infelizmente, de cada 100, você tira 1 ou 2 que segue esse parâmetro. Mas, afinal, você não se esqueça que esse homem é uma pessoa honesta. Esse homem é uma pessoa direita. Infelizmente, ele só está passando por alguma dificuldade, alguma necessidade que a vida lhe proporcionou, que a vida lhe causou.
Ou seja, as coisas estavam indo bem antes do seu filho ir parar no hospital. As coisas estavam indo bem antes dele bater o carro, aquele acidente que aconteceu na estrada. As coisas estavam indo bem antes do seu carro quebrar. As coisas estavam indo bem antes dele ser demitido do seu emprego. Era muito carinho, era muito amor, era muito abraço. Ele nunca havia passado uma necessidade e um abandono tão grande como o que ele estava enfrentando naquele momento. E ele vai-se novamente até a mercearia do seu José. E agora ele está devendo 5 mil reais. Mas ele recebeu a rescisão do seu trabalho. Ele recebeu-se, pois, o fundo de garantia. Ele recebeu-se, pois, o tempo de trabalho. Ele vai pagar o seu José. Mas aquele homem está preocupado. Ele não sabe, afinal, quando é que ele vai conseguir um novo emprego. Então ele pegou aquele valor, colocou-se aquele valor debaixo de 7 chaves, para que ele pudesse garantir a despesa da sua família, enquanto Deus abria uma nova porta para ele. Isso não significa que esse homem é enrolado. Isso não significa que esse homem é um mal pagador. Isso não significa que esse homem é um homem veaco. Isso significa que esse homem é um homem precavido. É um homem vigilante. Afinal, ele não teve culpa de ser demitido. Ele não teve culpa daquele acidente. Ele não teve culpa daquela enfermidade que sobreveio ao seu filho. Simplesmente, ele é uma pessoa honesta, passando uma dificuldade do momento, uma dificuldade que todos nós enfrentamos durante a vida. Nota-se, pois, que estamos falando a diferença de uma pessoa enrolado. Uma pessoa enrolado para uma pessoa que está passando uma situação difícil. Esta é a chave para você não se perder. Nós estamos falando aqui simplesmente de um homem que estava passando uma situação difícil, que foi julgado pelas aparências. Exatamente isso. O nome dele correu na rua dizendo que ele era enrolado, que ele era veaco e que ele era um mal pagador. Mas as pessoas não haviam lido o livro da vida dele. Não estava dentro de 4 paredes para saber que aquele homem estava verdadeiramente enfrentando. E as pessoas, infelizmente, estavam julgando por fora, dizendo que ele era, sim, um mal pagador, que ele não prestava diante da sociedade. Quantas e quantas pessoas passam por isso? Quantas e quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que passam por essa mesma situação? É fácil você distinguir. Agorinha a pouco você vai saber a diferença de uma pessoa que está passando um problema difícil para uma pessoa verdadeiramente que não quer pagar sua conta e os seus compromissos. E o tempo passa. O tempo passa. Chega-se talão de água, chega talão de luz, o gás acaba, mensalidade escolar. As viagens que outrora fazia, não faz mais. A comida não falta, mas não é aqueles banquetes de antigamente. Exatamente, é apenas o básico. Muitas das vezes, algumas pessoas entendem, mas outras pessoas não entendem. Quer manter aquele padrão de vida o tempo todo. Mas todos nós na vida, lembre-se, passamos por alto e baixo. Seja rico ou seja pobre, seja preto ou seja branco, seja gordo ou seja magro, seja do Brasil ou seja do exterior. Todos nós passamos um dia por um momento de dificuldade e de necessidade na vida. Era exatamente o que aquele homem estava enfrentando. Exatamente, ele estava se sentindo-se triste, abatido, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de amor, precisando de um incentivo, precisando de alguém que pegasse na mão, precisando de alguém que dissesse para ele: olha, faz seu currículo, eu vou distribuir, eu vou levar lá para a empresa, afinal, você é uma boa pessoa, eu vou representar você perante o meu patrão e com certeza o meu patrão, ele vai contratar você, porque você é uma pessoa muito boa. Mas ele não estava esperando aquelas pessoas que tivessem ali preparado para empurrar ele no abismo, preparado para jogar ele naquela depressão profunda, preparado para julgar ele na rua, preparado para colocar apelido dele na rua, preparado para abandonar ele, não o cumprimentar no momento que ele mais precisava da sua vida. Mas esse homem,
mesmo a depressão querendo pegar, mesmo ele sendo abandonado pela sua família e os seus familiares, mesmo a sua esposa não separou dele, mas mudou com ele dentro de casa. Ficou um pouco diferente devido à dificuldade, mas mesmo assim, esse homem continuou nas ruas, procurando trabalho para colocar os seus compromissos em dias, procurando trabalho para pagar o dono do supermercado em dia. Toda vez que ele passava em frente àquele mercado, ele baixava a cabeça de tanta vergonha. Quando as pessoas iam tirar o talão de água e de luz na sua porta, ele nem lá saía de tanta vergonha, porque ele sabia que tinha um talão que estava atrasado, e afinal, esse homem nunca tinha passado por essa situação. Mas esse homem, ele foi pro joelho, ele foi pro joelho, ele foi conversar com o dono da benção, ele foi conversar com o dono do mundo, ele foi conversar, sim, com o dono dos porcos, e não com a porcada. Ele foi conversar diretamente com cabeça, e não com a cauda. Ele foi conversar com o superior, ele foi conversar com Deus, ele foi conversar com Jesus, através do Espírito Santo, e ele disse: Senhor, eu sou um homem honesto, Senhor, eu sou um homem que sempre cumpri meus compromissos em dia, Senhor, seu José está lá, Senhor, precisando do meu dinheiro para cobrir os compromissos dele, eu já estou sentindo envergonhado, a minha família mudou um pouquinho comigo, Senhor, está um pouco diferente comigo, eu não sei o que fazer, aqueles que diziam meu amigo já não bate mais na minha porta, as pessoas que me cumprimentavam na rua já não me cumprimentam mais, eu só vejo um zum zum zum, um encostando no ouvido do outro e conversando no momento que eu passo, eu estou me sentindo muito triste, Senhor. Oh, Senhor, apressa-te em meu auxílio, me ajuda a continuar sendo um homem honesto, sendo um homem verdadeiro, sendo um homem aguerrido, sendo um homem, Senhor, capaz de honrar os meus compromissos em meio à sociedade. Senhor, Senhor, move as tuas mãos, desça do céu em meu auxílio e me socorre, Senhor, para que a minha família não possa padecer. E este homem levantou-se, pois, da sua oração, tomou-se, pois, o seu banho, pegou-se, pois, ali os seus documentos e foi-se nas ruas distribuir currículo. Foi distribuir currículo. Colocou o currículo em mais de 3 empresas. É isso mesmo que você ouviu. E voltou-se para casa no final da tarde, com fome, cansado, tomou-se o seu banho e sentou-se ali no sofá. Mas ele agora estava um pouco diferente, ele estava com seu semblante um pouco vivo, ele estava um pouco mais alegre, ele começou a brincar com seu filho, ele chamou a sua esposa para interagir e ele disse: olha, meu amor, isso é apenas um momento ruim, Deus velará por nós, Deus entrará com certeza, com auxílio ao nosso favor, Deus irá entrar com socorro para poder abençoar a nossa família. Eu creio, meu amor, vamos orar de novo. E ele pegou a mão da sua esposa, a mão do seu filhinho e começou-se a orar: Senhor, tem misericórdia de nós, precisamos pagar o seu José do supermercado, precisamos pagar o talão de água, precisamos pagar o talão de luz, precisamos comprar o gás, Senhor, sai em nosso auxílio. E quando ele ainda estava orando, quando ele ainda estava clamando, quando ele ainda estava pedindo, quando eles ainda estavam intercedendo, o telefone tocou. Exatamente isso que você ouviu, o telefone tocou e era o mesmo gerente encarregado e dono daquela empresa que ele trabalhava, dizendo: houve-se, pois, um equívoco, você venha pra cá agora, você está contratado novamente, perdão por nós ter demitido, nós demitimos a pessoa errada, nós demitimos a pessoa errada, venha, você é um funcionário exemplar, você é um funcionário de carreira, a empresa precisa de você, meu amigo. E ele
abraçou a sua esposa, abraçou o seu filhinho, passou na mercearia, no supermercado de seu José e diz: ô seu José, eu fui admitido novamente, eu vou acertar a conta que eu devo para o senhor com juro e correção monetária, seu José. Muito obrigado por o senhor não ter jogado meu nome na rua. Eu sei que o senhor ficou um pouco triste comigo, seu José, mas até aqui nos ajudou o senhor. Muito obrigado, seu José, muito obrigado por ter ajudado eu matar a fome da minha família. Muito obrigado, seu José, por o senhor não ter me abandonado no momento que eu mais precisei, seu José. E agora o senhor vai continuar sendo feliz juntamente comigo, porque agora começa uma nova jornada na minha vida e na vida da minha família. E assim ele chegou-se, pois, na sua empresa, na empresa que ele trabalhava, e ali subiu ele um nível maior de cargo. Exatamente, ele foi recebido com alegria. Era apenas uma provação, era apenas uma dificuldade, era apenas um problema. Ei, vocês que julgaram aquele homem na rua, aquele homem não era um veaco, ele não era um enrolado, ele não era um mal pagador, ele não era uma mal pessoa, ele simplesmente estava passando por um período de dificuldade. Ei, para de julgar o livro pela capa, para de defamar as pessoas, para de jogar o nome das pessoas na rua. Leia o livro antes, porque todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades e necessidades na nossa vida. E assim, aquele homem pegou-se, pois, do seu dinheiro e foi lá e pagou-se o seu José com juro e correção monetária. Mesmo o seu José não querendo receber, ele pagou-se o seu José, levou-se, pois, para o seu José um presente, um presente, e ele disse: olha, seu José, agora, assim como o senhor me socorreu todos esses meses que eu fiquei parado, eu também vou deixar 2 anos de compra paga, 2 anos de compra paga aqui no seu supermercado, para ajudar o senhor também, seu José. Eu vou pagar antecipado. Geralmente eu faço 2.000 e 2.500 de compra mensal, então eu vou pagar esses anos aqui de compra e vou deixar pago aqui no supermercado do senhor, para agradecer o senhor, porque no momento que eu mais precisei, o senhor não me virou as costas. E assim eles deram um abraço um no outro, e ele percebeu que seu José era um verdadeiro amigo, e o homem percebeu que aquele cliente era sim um bom pagador. Ele apenas estava passando por um momento difícil na vida. Mas agora tinha-se, pois, o outro cliente. Esse sim era o veaco, esse sim era um enrolado, esse sim era o mal pagador, esse sim não honrava com seus compromissos, esse sim tudo que via queria comprar. Quando ele chegava no supermercado de seu José, ele via-se, pois, uma panela de pressão ali, e a panela custava R$60, e ele dizia: me dê, é muito barata, eu vou comprar uma para mim, uma para meu pai, uma para minha irmã, uma para o meu vizinho. Ou seja, o mal pagador, ele dá a evidência que ele é um mal pagador. Simplesmente, se ele estivesse comprando apenas o necessário, e mesmo que você, dono da empresa, falasse: leva isso, ele: não, tá bom, tá ótimo, tá bom, quando eu pagar eu levo. Sim, mas não, tudo é barato. Quanto que essa garrafa de café? Custa R$70. Ah, eu vou levar 4, vai ter um aniversário de fulano e eu vou dar de presente. Eu vou pra roça e vou dar de presente para fulano de tal. Ei, as evidências já está dizendo que algo não está batendo. Tudo para esse homem é barato. Mesmo ele estando vestido somente roupa de marca, relógio, muitas das vezes está de terno,
está com um carrão importado, para na frente da sua mercearia, desce, entra ali para dentro e tudo que ele vê, ele pega. Ele não faz só 1, ou 2, ou 3 carrinhos de compra, ele faz 6, faz 7, faz 8, faz 9, ele fica o tempo todinho ali, te bajulando. É um sinal, é uma evidência de que esse cliente não é honesto. E venceu-se, pois, os 30 dias. E ele não chegou para pagar. Venceu-se, pois, os 40 dias. E ele não chegou-se para pagar. E aí ele chega no supermercado, na mercearia novamente. E ele diz para o seu José: seu José, eu ainda não recebi. Quando eu receber, eu venho acertar com o senhor. Mas o seu José olha no bolso daquela criatura e percebe um volume um pouco elevado. Seu José sabe que ele recebeu. Dentro da cabeça do seu José, algo está dizendo que ele está mentindo, porque é uma piscação. Ele não consegue olhar nos olhos do seu José. Ele conversa com o seu José olhando lá para a parede. Ele não consegue dar um aperto de mão na mão do seu José. Ele não consegue dar um abraço no seu José. Ele está frio, ele está calculista, exatamente isso. E aí o seu José, a única coisa para poder evitar uma nova confusão, ele diz: tudo bem, eu te aguardo, eu te espero sim, pode deixar. E seu José resolve acompanhar ele até a porta. E quando o seu José chega ali na porta, vê ele entrando dentro do seu carrão. E lá dentro do seu carro tem 2, 3 mulheres. E eles dão aquelas chamadas gargalhadas. O som alto, bate a porta e vai pro rock. E não se preocupa com o seu José. Chega-se, pois, o seu José, sai na porta do supermercado. Quando ele olha, na casa dele está entrando móveis novos. É exatamente isso. Cada dia que ele vai passando na rua, ele está com um sapato novo, ele está com a roupa nova, ele está com cordão de ouro, ele está com relojão no braço. Mas ele diz que o dinheiro nunca sobra, o dinheiro nunca tem, o dinheiro nunca sobra, o dinheiro nunca tem. E mesmo devendo, volte e meia, ele sabe que não tem crédito de comprar uma feira mais de 2, 3 mil, mas ele diminui para 1.000, ele diminui para 500, e quando o seu José dá o crédito de 500, ele resolve pegar 600, e só vai aumentando. Esse sim é um veaco, esse sim é um enrolado, esse sim é um mal pagador. Você tem que aprender a distinguir, você tem que aprender a entender. Você não pode julgar as pessoas, você não pode julgar as pessoas. Você julgou o primeiro cliente, você julgou o primeiro homem, dizendo que ele é um mal pagador e ele estava passando apenas por um momento difícil e um momento de dificuldade na vida. Agora o segundo cliente não, esse sim era um mal pagador. Tudo que via queria comprar, tudo que via ele queria obter, tudo que via ele queria levar para casa, tudo que via ele queria levar para casa. Ele passava na rua, cumprimentava um, cumprimentava outro, todo mundo dava a mão para ele, porque ele passava na rua, dentro de um carrão, mas ele estava devendo as prestações daquele carro. Ele passava com aquelas rouponas de marca, mas ele não havia pagado a loja que ele comprou aquelas roupas de marca. Ele passava com o relógio, mas ele estava devendo a relojoaria que ele comprou o relógio e comprou o cordão de ouro e a pulseira de ouro. Exatamente isso, exatamente isso. E as pessoas não julgavam esse homem, simplesmente era o doutor fulano de tal. Afinal, ele estava dentro de um carrão, afinal, ele andava com roupa de marca, afinal, ele estava sempre bem vestido, afinal, ele estava sempre perfumado. Essa é a diferença. Por favor, peça o Senhor para colocar o fio da graça na sua boca. Ei, leia o livro antes. Leia o livro antes de julgar. Você não sabe o que essa pessoa está passando, enfrentando. É muito fácil você julgar com o bolso cheio de dinheiro, com os aplicativos lotados de dinheiro, com o armário lotado de compra. É muito fácil, mas antes de você abrir a tua boca para
julgar uma pessoa, passa a saber pelo menos o que aquela pessoa está enfrentando e necessitando antes de você jogar o nome daquela pessoa na lama, na rua, para a sociedade inteira ouvir. Geralmente o mal pagador, ele é cumprimentado na rua inteira, você sabia não? Ele frequenta as melhores festas, você sabia ou não? Ele tem muitas das vezes um dos melhores carros, você sabia ou não? Ele só anda com roupa de marca, você sabia ou não? Você sabe por quê? Você sabe. É porque em todos os lugares que ele passa, ele vai tirando de um, tirando de outro, tirando de um, tirando de outro. Passa por uma cidade, passa por outra, passa por uma cidade, passa por outra e vai levando. E cada vez que ele chega na outra cidade, as pessoas dizem: chegou um ricão ali, ó, chegou um boa pinta, chegou um homem de alta patente na sociedade. Ei, e abre as portas, e abre o crédito. E muitas das vezes aquele pobrezinho que trabalha na roça, que levanta às 4 horas da manhã, aquele que é honesto, procura comprar no seu estabelecimento e você nega o crédito, você nega o crédito. Ele sai com a mão na frente, outra atrás, e quem vai derrubar, quem vai fazer sua empresa fechar, quem vai te dar o calote muitas das vezes é esta pessoa que mais te abraça. E para finalizar, eu vou falar algo com você que já aconteceu comigo. Uma determinada feita, um rapaz estava me devendo também um valor um pouco alto. E eu resolvi ir até a casa daquele rapaz. E eu simplesmente peguei um pouco pesado com aquele rapaz. Exatamente. Eu falei alto, chamei a atenção dos vizinhos. A esposa dele ficou envergonhada. Os filhos dele na janela ficou envergonhado. E eu lá na porta querendo receber aquela dívida. E aquele rapaz me tratou muito mal. Quase íamos finalmente, e eu achando que era o bambambam, que estava cheio da razão. E aí eu peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que o sangue baixou, que o sangue esfriou, que a calmaria chegou, eu percebi que eu havia feito algo errado. Porque se aquele rapaz não estava me pagando, eu tratando ele bem, imagina tratando ele mal, imagina fazendo ele passar vergonha. Muitas das vezes você não recebe uma dívida porque você faz daquela pessoa tratar mal aquela pessoa na rua, você fala mal daquela pessoa para todo mundo na rua. É por isso que você não recebeu a dívida. Mas se você chegar, tratar aquela pessoa com carinho, tratar aquela pessoa com amor, você parcelar aquela dívida, você está sempre do lado daquela pessoa, mesmo no momento de dificuldade. Pode ter certeza que quando aquela pessoa pegar um valor, por mais veaco que seja, por mais mal pagador que seja, por mais que seja uma pessoa que não seja de confiança, aquela pessoa vai lembrar que você tratou ele com melhor carinho e melhor amor, e aquela pessoa vai te pagar sim, mesmo que for a metade da dívida, você vai receber. Porque eu liguei para essa pessoa, pedi perdão para ele, fiz uma amizade com ele, e passando 2 meses e 4 dias, essa pessoa chegou na porta da minha casa e fez o pagamento daquela conta. É assim que funciona. E assim, gente, obrigado você que assistiu até aqui. Que Deus abençoe você poderosamente. Hoje você descobriu a diferença dos 2 devedores, de 2 pessoas que tinham 2 dívidas. E essas 2 pessoas foram julgadas, um de maneira errada, outro até de maneira certa, mas todos 2 pagou uma consequência um pouco doída. Quase perdeu a sua vida por as pessoas jogaram o seu nome na rua. Que eu e você possa ter aprendido com mais essa história e esta conversa aqui. Se porventura falei alguma palavra um pouco pesada, nos desculpe aí. Isso é apenas um clareamento de vida para mim e para você, para cada dia mais nós entrarmos no rumo e vivermos uma vida de paz em meio à sociedade. Pode tirar-se, pois, do seu cinto, pode levantar-se, pois, da sua poltrona, assine aí o sininho das notificações, dê o seu like, traga mais um para essa corrente e até a próxima história
Querendo Deus. E lembre, assine-se o canal Vamos que Vamos Rocha no TikTok, Vamos que Vamos Rocha no Kawaii e Vamos que Vamos Rocha no YouTube. Que Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.